Sejam todos bem-vindos a mais um FamilyCast, o podcast da nossa família. O tema hoje é a oração em família. A oração em família, ela é uma prática significativa que pode fortalecer os laços familiares e criar um ambiente espiritual dentro da tua casa. A Bíblia Sagrada, ela oferece orientações e exemplos que podem inspirar a sua oração todos os dias. Então, se você ainda não pegou o seu balde de pipoca, a sua garrafa de café ou a sua garrafa de água, então corre lá e pegue. Chame papai, chame mamãe, chama toda a família, se reúne no sofá, porque agora nós iremos começar mais um FamilyCast. Let's go, baby! Sejam todos bem-vindos a mais um FamilyCast. Amor, seja bem-vindo, é um prazer ter você nesta noite aqui. Amém, obrigado, prazer é todo meu estar aqui hoje com vocês para mais um programa, de ensinamento, de edificação para a sua vida. Boa noite e graça e paz do Senhor Jesus para todos vocês. Amém. Seja bem-vinda, Sofia. Obrigada. É um prazer ter você aqui comigo também. Seja bem-vinda, Clarinha. É um prazer ter você comigo aqui também, filha. Boa noite a todos. Amém. Então vamos lá então, vamos começar mais um FamilyCast, mas antes que a gente comece aqui, entrando num debate, falando sobre a oração em família, eu gostaria de orar com os irmãos. Então, feche os teus olhos aí onde você estiver, porque nós iremos orar. Amém? Senhor, meu Deus, em nome de Jesus, nos toma em tuas mãos, Pai, abençoa, Pai, esse momento, esse ambiente, Pai. Deus, que o Senhor possa entrar no lar de cada um, Pai, que agora está vendo este programa, Senhor, e que o Senhor possa mudar a realidade de cada família, em nome de Jesus. Amém. Então, antes que a gente comece, eu quero já deixar aqui para os amados irmãos e ouvintes e para a minha família uma passagem que ela se encontra em Mateus, o capítulo é o 18 e o versículo é o 20, que vai dizer: pois aonde se reunir 2 ou 3 em meu nome, ali eu estarei no meio de vós. Então, a palavra de Deus, ela já está nos dizendo que aonde tem 1 ou 2 reunido no nome de Jesus, ali a presença dele está. Então, meu amado, a presença de Deus, ela está aqui. E se você está reunido aí com alguém, de verdade, a presença também de Deus está aí com você. E agora, meus amados, trazendo aqui para a minha família, eu gostaria de saber de vocês se existe algum milagre que já foi atendido pelas orações que algum de vocês já fez na vida, ou nessa semana, ou até mesmo hoje. Alguém quer contar um testemunho? Eu encorajo alguém a falar um testemunho sobre uma oração respondida. Vamos saber o poder da oração agora. Você tem? Então vamos começar com a Sofia aí. Eu acordei hoje. Amém! E você orou agradecendo a Deus pelo dia, né? É importante, pessoal, isso não é brincadeira. Então, quando você acorda, já é um milagre de Deus. E de verdade, quando a gente ora pedindo a proteção de Deus, Ele nos protege, Ele nos guarda. Então, ensina os seus filhos a também fazerem isso. Orar é muito importante, porque quando você ora para Jesus Cristo, Ele intercede por você lá para o Pai. E quando você não ora, Ele só simplesmente te advoga. Então é melhor ter um advogado intercessor. Pegou? Alguém mais quer contar algum testemunho aqui? Alguém? Eu tenho vários testemunhos. E eu posso falar vários aqui. Posso começar? Um dos testemunhos de oração que eu tenho, que eu tive orações respondidas, por exemplo, foi quando eu peguei Covid. O papai foi internado no hospital. Vocês se lembram disso? Sim. E eu quase morri, né? Fui parar na porta da UTI. E o que foi, meu amor, que você fez para Deus ouvir o teu clamor? Teve uma noite que eu me recordo que a gente estava fazendo campanha de oração, enquanto ele estava internado, com alguns irmãos nossos da igreja, parentes, começamos a fazer essa corrente de oração. E teve uma noite que eu sonhei que tinha uma criança com um bloqueio de respiração. Um bebezinho estava querendo chorar e não conseguia, como se tivesse algo na garganta impedindo, essa criança de respirar.
E eu lembro que no sonho eu tirava uma película da garganta dela, o que estava bloqueando dela respirar, e a partir desse momento ela começou a chorar e começou a respirar normalmente, né? E eu acordei nesse momento, então eu entendi que nesse momento o Espírito Santo estava querendo que eu orasse pela vida do meu esposo, né? Eu entendi que ele estava ali no momento de sufoco, porque quem pega Covid, né? Não sei se vocês sabem, mas afeta na respiração, no sistema respiratório, pulmão. Então, assim, ele estava com muita dificuldade de respirar. Meu pulmão estava comprometido a 80%. Chegou a 80%. Milagre. E, assim, foi um milagre de Deus. E nesse momento, quando eu orei, eu conectei o meu espírito com o do meu esposo. Ele não estava ali comigo, mas eu acredito que nesse momento o Espírito do Senhor nos uniu. E eu orei, intercedi por ele como se eu estivesse lá com ele. E de manhã, quando a gente acordou, ele me contou, não, na verdade ligaram, porque ele não podia ter contato com a gente, explicaram todo o acontecimento. Ele tinha passado muito mal 2 vezes na madrugada e quase que precisou ir para o centro cirúrgico, mas ele não precisou. Eu acredito que esse foi o poder da oração, né? Naquele momento estávamos aí ligados, conectados, atentos e vigilantes para estar orando, né? Clamando a Deus pela vida dele, e o Senhor veio com socorro. Amém. Então aí o milagre foi atendido através de uma oração. De uma oração. Olha o poder da oração. Pessoal, eu estava na UTI, 80% do meu pulmão comprometido, sem força nenhuma. Alguém mais tem algum testemunho para contar sobre oração? E olha que eu tenho mais, eu tenho vários. Inclusive, eu tenho aqui, família, um testemunho de resposta de oração de Deus recente, que inclusive aconteceu ontem com a gente. Esse eu posso contar. Alguém se manifesta para querer contar? Alguém se arrisca para querer contar? Você, Sofia. A Sofia tá demais hoje. Então, vamos lá, Sofia. Conta aí, pai. Ontem, a gente tinha acabado de sair da igreja. Aí, a gente comeu uma lanchonete, lanchar. Aí, quando a gente lanchou lá, aí tava tudo bem. Aí, quando a gente tava saindo daquela lanchonete, a minha mãe começou a sentir dor na barriga, do lado esquerdo, né, pai? Isso. Do lado esquerdo, parecia que tinha uma faca entrando nela e saindo. E tava doendo muito. Aí a gente entrou no carro e não parou de doer. Aí a gente entrando no carro, começou a doer mais. Aí meu pai ficou muito preocupado, a gente também. Aí meu pai pegou e começou a orar por ela. Aí na hora que a gente tava orando, a dor foi começando a passar. Aí ficou bem fraquinho. Aí quando a gente chegou em casa, meu pai ele pegou e começou a sentir a mesma dor do mesmo lado da barriga dele. Aí ele também começou a orar assim, com a mão na barriga dele. Aí passou. Isso mesmo. Olha como isso é poderoso, o que a Sofia acabou de nos contar. Nós saímos de um culto abençoado, onde a minha esposa começou a sentir dores abdominais do lado esquerdo. Imediatamente, eu estava dirigindo dentro do carro, no volante, as meninas atrás. O Espírito Santo me conduziu a clamar no nome de Jesus, repreendendo a enfermidade, porque era uma seta maligna. Isso é poderoso, isso daqui é poderoso. Você tem o discernimento espiritual de Deus. E a confirmação disso ter sido uma seta maligna foi quando eu cheguei dentro de casa. Há poucos minutos eu comecei a sentir a mesma dor. Isso é real, pessoal, isso é verdade, isso é real. E foi ali onde a minha esposa trouxe um óleo ungido e nós começamos a clamar. E Deus me orientou, o Espírito Santo me orientou da seguinte forma: para que eu já cobrisse as minhas 2 filhas em oração, já ungindo a cabeça delas com óleo ungido, para que nenhuma seta alcançasse elas. E toda a seta que foi lançada dentro da vida da minha esposa ou na minha vida fosse jogada por terra naquela madrugada. E foi dessa forma que aconteceu, pessoal. Eu dei um lugar para o Espírito Santo de Deus, nós ungimos a nossa casa, nossas filhas, e assim Deus nos livrou de mais uma seta do mal. E logo em seguida, eu entrei com uma live no TikTok, e Deus ali, meia-noite, nós fizemos uma oração de ação de graças ali, que foi o que eu entendi, e meia-noite do dia de ontem, Deus operou nessa live ali, levando ali uma palavra de libertação para muitos que estavam ali. Então, como gratidão, vamos aplaudir o nome do Senhor, porque Ele merece, não merece? Ele é top, Jesus é top.
Tem uma palavra que nos diz em 1 Tessalonicenses, eu até abri aqui, o capítulo é o 5, o versículo é o 16, diz assim, ó, conservai permanentemente a vossa alegria. O 17, orai constantemente. E o 18, dai graça em toda e qualquer circunstância, porquanto essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Na maioria das vezes, nós só queremos dar graças a Deus e louvar a Deus quando está tudo bem. Mas quando estamos na dificuldade, nós não queremos agradecer a Deus, nós não queremos louvar a Deus. Já aconteceu alguma situação dessa, amor, parecida com você, no seu dia a dia, que você se pegou fazendo isso, ou até mesmo como exemplo do testemunho que você acabou de dar da oração, que Deus me tirou do leito lá na Covid. Teve um momento que você me disse que você ficou um pouco cabisbaixa, muito chorona, e aí o Espírito Santo tocou em você e te deu um choque de realidade. Conta pro pessoal como é que foi isso. Na verdade, as notícias que estavam vindo, né, nesse período não eram boas, né, a respeito da saúde do Wesley. Então, assim, eu fui ficando meio angustiada, desesperada, né? É normal a gente se angustiar em momentos difíceis. Só que nesses momentos difíceis, o Senhor, ele quer testar a nossa fé, Ele quer provar a nossa fé, Ele quer que a gente mesma entenda aonde está firmada a nossa confiança, né? Que a nossa confiança tem que estar no Senhor. Mas em momentos difíceis, às vezes a gente deixa de confiar e olha para a tempestade, olha para o caos em volta, né? E assim, eu saí de carro desesperada para chorar um pouco na rua e voltei. Só que quando eu voltei, o Senhor começou a falar comigo através de louvores, né, dentro do carro, me respondendo, dizendo que ia ficar tudo bem, que não era para a morte, mas era para a glória dele. Então eu entendi como resposta dele, no momento da minha aflição, da minha dor, ele me respondeu imediatamente, porque eu estava precisando dessa resposta, né? E eu procurei ao Senhor nesse momento. E quando eu cheguei em casa, minha sogra desesperada, estava ali muito aflita, né, às vezes até questionando a Deus algumas coisas, e eu falei assim, calma, porque assim, não é o desespero da gente que vai levantar o Wesley daquele lugar, mas é a nossa fé, porque foi assim que o Espírito Santo ministrou no meu coração, que muitas das vezes a gente acha que o desespero da gente, né, vai fazer com que algo aconteça, mas não acontece. O que acontece é você colocar a tua fé em ação, orar ao Senhor e confiar nele, de que por mais que esteja tudo ao contrário, tudo dizendo ao contrário, você acreditar que aquilo ali vai ser solucionado, né, nesse momento. Amém. E Deus é tão poderoso que, de verdade, são situações que acontecem nas nossas vidas que nós passamos a ser mais gratos a Deus por essas situações. Então eu começo a perceber, amor, que nas dificuldades Deus começa a forjar o nosso caráter. Porque, de verdade, a maioria das vezes, alguns tempos atrás, nós só procurávamos buscar Deus na hora da necessidade, mas a gente não tinha o hábito de buscar Deus quando estava tudo bem. E isso é algo comum que às vezes acontece na vida de muitas pessoas, mas o intuito desse podcast é mostrar para as pessoas, através desse tema, que a oração não é só para pedir, a oração é para agradecer. Como eu li em Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças. Então, é como aquele louvor, se Deus fizer, Ele é Deus, se não fizer, continua sendo Deus. Agora, em Romanos 8, versículo 26 e 27, ele também nos ensina a orar de uma maneira espiritual, no caso. E da mesma maneira também o Espírito ajuda nas nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, porque é Ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Então aqui nós entendemos que às vezes a gente não consegue
no momento de desespero a gente não consegue nem orar, mas o Espírito Santo de Deus, ele é que sonda o nosso coração nesse momento e ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis e leva ao Pai o teu clamor, a tua oração. E em Romanos nos ensina isso, né? Romanos 26 e 27. Então, em todo momento nós temos que estar orando em espírito. Orar em espírito é muitas das vezes você não precisa abrir a boca, mas o seu espírito está conectado com Deus. Orar em línguas também, porque é uma forma de você ter uma intimidade com o Senhor orando em línguas. E o salmista Davi, ele nos ensina a orar com 5 tipos de orações, que é a confissão, que está em Salmos 32, a adoração, que está em Salmos 113, agradecimento, Salmos 92, intercessão, Salmos 20 e a petição em Salmos 54. Então o salmista Davi já nos deixa ensinamentos aqui de tipos de oração que devemos orar, né? Então tem momentos que nós estamos aflitos, então nós vamos pedir ao Senhor, né? Petição. No momento em que devemos confessar a Ele os nossos pecados, então é uma confissão, uma oração de confissão. Momento de adoração, estou adorando ali ao Senhor, louvando, meditando na sua palavra, adorando a Ele com suas atitudes também, é uma forma de você adorar. De agradecimento ao Senhor pelo que Ele tem feito e de intercessão, que é a forma que você ora intercedendo uns pelos outros, né? No momento que o meu irmão precisa, eu tenho que estar lá intercedendo por ele. Então, nós não devemos orar somente pra gente, mas orar uns pelos outros, né? E o objetivo principal da oração é encontrar a Deus. Como? Nós só encontramos ao Senhor quando nós oramos, né? Ele fala com a gente através da palavra dele, das escrituras. Já está tudo aqui, o que ele precisa falar com a gente está tudo aqui revelado na palavra dele. Mas nós só conseguimos falar com ele quando nós oramos. Então, a forma de você encontrar a Deus não tem outra forma, é através da oração, de uma oração genuína, né? Orar é consultar a quem já viu o nosso futuro. Então, Deus, ele já tem um futuro pra gente, um futuro de paz, prosperidade, de esperança. Então, se nós orarmos a Ele e alinharmos a nossa vida a Ele, nós estaremos com um GPS conectado, né, amor, aos céus. Nós iremos trilhar um caminho onde o Senhor estará nos guardando, nos livrando, nos protegendo e nos abençoando. E tudo isso através da nossa oração, através da nossa entrega ao Senhor. Verdade. Teve uma vez que eu estava conversando, amor, com o pessoal e eu falei da questão da oração, né? E eles perguntaram, eu vejo que você quando chega aqui na estética, você ora e tal, mas eu não sou, ele falou, mas eu não sou crente. E aí eu comecei a refletir nesta palavra. E tem muitas pessoas que não oram, que não têm um hábito de orar, e a oração ela é muito importante. Não tem um hábito de orar porque acha que orar é só para os cristãos, né? E foi como a minha esposa falou, que quando nós oramos, não é sobre a religião, mas é sobre a gente consultar quem já viu o nosso futuro. Então isso é uma questão até mesmo de inteligência, porque se você tem acesso a quem já viu o teu futuro, então por que não orar para ele guardar? Por que não orar para ele abençoar? Não é verdade? Então a oração, sim, ela é muito importante. E a oração, ela já foi constatada que ela é terapêutica, né? Por exemplo, ela libera um hormônio dentro da gente, um hormônio de prazer, que é a dopamina, e reduz o estresse, que é da serotonina. Então, nós, com esses hormônios, automaticamente, quando você começa a falar, a orar, a consultar o Senhor naquele momento da sua oração, já reduz o estresse, você já se acalma mais, você já se tranquiliza mais. Então, isso é constatado de verdade, que a oração, ela já produz em você algo que já te tranquiliza bastante. Verdade. E eu também separei uma palavra em Salmo 119, o versículo é o 5, que diz: é lâmpada para os meus pés e a tua palavra é a luz para o meu caminho. Então, Jesus, ele é a luz para o nosso caminho. Todas as vezes quando nós vamos sair de casa,
o que nós costumamos fazer? Orar, né? Quando nós levantamos, quando nós acordamos, nós fazemos o quê? Oramos. Por que esse hábito? A gente ora agradecendo a Deus porque nos levantamos. Então, nós oramos, se nós iremos sair. Agradecemos e pedimos a proteção de Deus para nos guardar de todo acidente, nos livrar de todo mal, porque o inimigo, ele está ao nosso derredor. Então, nós pedindo a proteção do Pai Celestial, daquele que já viu o teu futuro, Jesus Cristo, ele vai interceder por nós. É como aquela passagem que diz, se eu não me engano em Lucas, que Jesus vira para Simão e fala: Simão, Simão, Satanás já pediu autorização para te peneirar como trigo. Jesus, ele já tinha visto, só que Jesus também vira para ele e fala: porém eu já fui até o Pai interceder por você e te pedir força para que você não perca a sua fé. Então Jesus, ele já tinha ido interceder, mas por quê? Porque eles andavam com Jesus Cristo orando, sempre buscando. Então Jesus, ele já intercedeu ali. Então todas as vezes quando nós saímos da nossa casa, nós oramos. Quando nós chegamos, nós oramos porque chegamos com segurança. Quando nós vamos fazer uma refeição, apresentamos para Deus e orando. Então esse é o poder da oração. Amém? Jesus nos deixou também em Lucas 11, a partir do versículo 2, a forma como nós devemos orar, né? Que é o Pai Nosso, é uma oração tão conhecida por... Acho que todos conhecem a oração do Pai Nosso. Então, assim, ele já desde o início nos ensinou que a oração para agradecimento pelo pão de cada dia, né? Para orarmos uns pelos outros, não deixarmos cair em tentação, mas livrar-nos do mal. Então, o Senhor Jesus, ele já nos ensinava isso. Amém. E você falou uma coisa também muito importante com relação à oração, que ela é uma terapia. Não foi isso que você falou? Sim. Ainda agora? Existe até um versículo, então é onde eu começo a ver o quê? A palavra de Deus, ela diz, eu separei aqui no Evangelho de Mateus, o capítulo é 11 e o versículo é 28, todo mundo já conhece essa passagem. Jesus diz: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Vinde a mim, a gente vem a ele de que forma? Em oração. A palavra de Deus também nos diz em Filipenses 4, 6 e 7, as seguintes palavras: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ações de graça, apresentem seus pedidos a Deus. É aí onde eu vejo, amor, que realmente ela vem como se fosse um remédio. Sim. Ela vem para nos sarar. Então Deus, ele é tão soberano que ele já colocou um antídoto para a tua depressão, o antídoto para a doença que você carrega mental, porque se você se ajoelha, se você busca ele, você é sarado. Você pega o hábito, se você é ansioso, você vai orar, ele cura a tua ansiedade. Se você é uma pessoa que vive excesso de futuro por causa das tuas ansiedades, se você vai orar, ele te cura, ele te traz para o presente, ele pega toda essa fadiga que você tá, ele leva para ele, ele coloca o fardo dele sobre a tua vida, que é suave, que é leve. Olha o poder da oração, é uma terapia. Verdade. É uma terapia. E a oração, ela tem que ser de uma maneira é uma conversa de verdade, né, amor? Uma conversa com o teu pai. Então, você conversando com o teu pai, você vai criar ali uma conexão, uma intimidade, né? Um relacionamento. Então, é através da oração, né? E para nós finalizarmos aqui, qual é o jeito certo de orar? Essa é uma pergunta que eu acredito que muitos nem sabem dar resposta. E tem muitas pessoas que acham bem difícil orar, mas não sabem o tanto que é simples fazer isso. Qual que é o jeito certo de orar? Alguém se arrisca em falar aí qual que é o jeito certo? Com coração. Com coração. Coração voltado para Deus. O jeito mais simples de você orar é você falar. Como se eu estivesse falando com ela aqui, como se estivesse falando com ela. É uma conversa. Um diálogo com Deus. Ninguém vai ao Pai a não ser pelo intermédio de Jesus. Não é isso? Sim. Então você convida Jesus aonde você estiver. Estou trabalhando, pastor. Não tenho tempo. Vai lá no banheiro lavar as mãos. Chama Jesus 2 minutinhos e conversa com ele. Isso é intimidade.
Quando você faz isso várias vezes, repetindo várias vezes, você começa a pegar a intimidade, ele começa a te atender pelo relacionamento. É E poderoso. uma coisa que a gente está esquecendo de falar, que antes da oração nós temos que vigiar. Então muitas vezes a gente ora e não vigia. Como assim? A gente começa a orar para Deus nos livrar de certas, vou dar exemplo, de confusões com alguém, vamos supor, mas a gente às vezes dá brecha para que aquela confusão aconteça. Aí fala, mas eu tô orando. Não, mas primeiro nós temos que vigiar, para não chegar ao ponto de a nossa oração não ser atendida, né? Esse tópico aí de vigiar e orar, dava para fazer um próximo FamilyCast, porque isso daí é bem legal. Ela falou uma coisa muito certa, a palavra de Deus nos diz que primeiro temos que vigiar e orar. Tem muita gente que só ora e não vigia. Eu quero dar um exemplo aqui que eu dei esses dias lá em casa. Por exemplo, você que é um homem de família, casado, um homem sábio, que tem uma mulher que edifica o seu lar, né? Eu vou te dar aqui um exemplo que eu passei por esses dias e quero compartilhar com os amados irmãos, que é uma forma de vigiar e depois orar. Quando você vigia, você evita contendas. Não vai adiantar você orar depois, porque se dava para você ter vigiado antes para evitar contenda, você está entendendo? Eu cheguei em casa e tinha alguns pratinhos dentro da pia para lavar, coisa simples. Mas tira o foco e a paciência de toda mulher dona de casa que o tempo todo está ali na pia lavando louça e só chega mais louça. Não é verdade, mãezinha? Você não fica estressada com isso? Você está limpando ali, o menino chega com um copo. Você fica estressada, amor, com esse trem? Com certeza. O Espírito Santo ministrou no meu coração bem assim. Eu digo que é o Espírito Santo porque o coisa ruim não vai ministrar coisas boas para você, não. Então é o Espírito Santo. Se você sentir coisas boas para fazer para o teu próximo, foi o Espírito Santo que ministrou. Aí ele falou bem assim para mim, vigia e ora. Vai ali, e lava aqueles pratos ali, porque se sua digníssima chega e vê a cozinha pelo menos limpa, os pratos limpos, pega essa dica. Você já vai evitar um problema. Então, dessa forma, a gente evita uma contenda. Então, aí eu tirei o exemplo de vigiar e orar. Você entendeu? Eu fecho brechas. Então, a palavra de Deus, ela começa a nos dar direcionamento, a nos orientar pelo caminho certo. E aí a gente vai conseguindo colocar em prática aquilo que o manual sagrado tem acrescentado e nos ensinado. Amém? Amém. E aí, alguma dúvida, algum acréscimo? Querem fazer alguma observação nesse final? Em Mateus 6, né, que todo mundo conhece, mas tu quando orares, entra no teu aposento e fecha a tua porta, ora teu pai que está em oculto, o teu pai que te vê secretamente te recompensará. Então é uma dica para orarmos também, né, no secreto. Às vezes a gente só quer orar assim, orando em espírito o tempo todo, mas chega uma hora que nós precisamos ir ao secreto com o Pai, porque é no secreto que Ele se revela a nós através da oração, né, de um louvor que você põe ali, começa a criar um ambiente propício ali para que você sinta a presença de Deus. Então que você tenha esse momento na sua vida, todos os dias, tira um período, entra num secreto, num lugar onde não tenha muito barulho, vai para um cantinho ali onde você consegue ser mais reservado ali para poder orar ao Senhor, né? E em tudo, que possamos, no final das nossas orações, em tudo, confiar e dizer que seja feita, Senhor, a Tua vontade, porque às vezes nós oramos de uma maneira que nós queremos conduzir o que Deus vai fazer na nossa vida, e não é dessa forma. Nós podemos pedir sim, podemos clamar sim, mas chega um momento que se você é filho do Senhor, se você é filho de Deus, você vai ter que confiar no seu Pai. Então, Senhor, que sobre todas as coisas seja feita a Tua vontade. Jesus, Ele orou, né, amor? Ele foi até uma noite antes dele ser crucificado, ele foi, subiu ao monte e orou ao Pai. E por 3 vezes ele tentou, né, pedir para que o Senhor apartasse dele aquele cálice, porque ele já estava angustiado, já estava sentindo as dores que ele poderia passar.
Mas no final disso ele falou, não, Senhor, meu Deus, mas contudo, seja feita a tua vontade, meu Pai, porque ele sabe que a vontade do Pai era a boa, perfeita e agradável para ele. E sem heresias, né? Essa é a parte mais difícil, é declarar, Senhor, seja feita a tua vontade. É muito difícil. Essa é a parte mais difícil. Porque nós não sabemos qual é a vontade do Pai, nós queremos a nossa vontade. Nós fazemos vários planos, mas se você parar para analisar, você acaba tendo medo de pedir para Deus fazer segundo a vontade dele, primeira vontade dele. Mas é aí que entra, né, amor, o relacionamento e a confiança. É isso. Aonde teu coração está, em quem você está confiando, é aí que entra o relacionamento. Agora eu quero deixar a cereja do bolo para finalizar sobre a oração. A cereja do bolo é essa daqui, amados. Coisa que eu aprendi no decorrer dessa caminhada cristã. É que para você orar, você não precisa fazer barulho. Você não precisa verbalizar as palavras mais bonitas. Eu descobri que Deus, ele não ouve as tuas palavras, mas ele vê a adoração que sai do seu coração. Eu quero que vocês entendam isso de verdade. Deus, ele não está olhando as palavras eloquentes que você está falando. Não, ele está olhando a essência que queima no teu coração. Então, por isso que a palavra nos diz que nós temos que orar em secreto, em espírito e em verdade. Que poderoso isso, meus amados! Então, nós vamos encerrar por aqui. Alguma observação que querem colocar mais? Não? Então, amados, nós iremos encerrar por aqui o nosso FamilyCast, mas antes que nós encerremos, eu quero orar pela tua vida e quero abençoar a tua casa. Eu peço que você feche os teus olhos, curve a tua cabeça, se você tem fé para isso, e nós iremos agradecer por essa palavra poderosa. Amém? Amém, família? Amém. Amém. Deus, em nome de Jesus, Pai, te agradecemos por essa oportunidade. Senhor, ali, Pai, estão os meus irmãos que estão, Pai do céu, assistindo esse programa. Deus, entra no lar deles, Pai. Pai, o poder da oração, Pai do céu, é verdadeira, Senhor. Deus, que o Senhor, Pai, possa abrir a mentalidade, a mente, Pai, que o Senhor possa colocar o teu amor verdadeiro, a adoração no secreto, Pai. Deus, em nome de Jesus, que o Senhor possa quebrantar, Pai, os corações, Deus. Que o Senhor possa colocar a verdadeira adoração, Pai, nos lábios do teu servo e da tua serva. Em nome de Jesus, amém. Estenda as tuas mãos para receber as bênçãos apostólicas. Eita, aleluia, porque hoje tem bênção para você e para nós aqui, amém? Vou profetizar, hein? Vou profetizar em nome de Jesus. O Senhor te abençoe e te guarde. Repita. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. E tenha misericórdia de ti. E tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto. O Senhor sobre ti levante o seu rosto. E te dê a paz. E te dê a paz. Amém. Deus abençoe, meus lindos. Beijo no coração. E até o próximo podcast.